Mensagem de número 168. Juntos nós somos melhores. Efésios 4, 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. João 17, 20 e 23. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Salmos 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A sua vida mudará quando você aprender a construir pontes em vez de muros. E aqui eu quero reforçar a palavra em Efésios, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. O convívio em grupo, ele é muito complicado. Nós sabemos que ocorrem discórdias, pensamentos conflitantes, são vários pontos de vista diferentes, alguns são mais brutos, outros mais amáveis, alguns forçam muito mais a sua visão do que outros, alguns não aceitam outras visões. Então a gente sabe que realmente a gente tem esses problemas em convivências em grupo. Porém, como diz ali, com paciência, suportem uns aos outros com amor. Porque a gente precisa sim suportar, precisa sim entender, precisa tentar melhorar esse convívio construindo pontes e não gerando mais discórdia. A gente precisa muitas vezes tentar entender o que aquela pessoa passou na vida e por que ela age daquele jeito, para a gente tentar ser uma luz no caminho deles, assim como eles podem ser uma luz no nosso caminho. Porque quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente constrói pontes e quanto mais a gente destrói os muros, melhor é a nossa vida, melhor é o nosso caminho e mais leve se torna tudo. Então a gente precisa sim procurar cada vez mais construir essas pontes, procurar aos poucos ir moldando as outras pessoas, assim como ir moldando nós mesmos, para a gente conseguir juntos evoluir muito mais fácil, muito melhor. Tem ali também em Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Muitas vezes dentro das nossas empresas, muitas vezes dentro da nossa família, a gente tem opiniões discordantes. E o que acontece? Lá no início, a gente começava a bater muita discussão em cima dessas opiniões diferentes. Hoje, por mais que eu possa não concordar com uma opinião diferente, eu valorizo ela. Porque o que acontece? Quando alguém me questiona sobre alguma coisa que eu tenho certeza que eu estou certo, e a pessoa me questiona sobre aquilo, eu, antes de retornar àquela pessoa para reafirmar a minha certeza, eu paro, eu penso, eu estudo de novo, eu olho o caminho novamente para ver se realmente a minha decisão ela estava sendo a melhor. Muitas vezes ela continua sendo a melhor, mas daí eu tive mais uma revisãozinha, mais um ponto de vista para poder falar, eu reavaliei, eu olhei aqui a situação, o caminho que a gente tem que seguir é esse mesmo por causa disso, disso e disso e disso. Só que tem vezes também ao qual quando eu vou reavaliar toda aquela situação, eu falo assim, não, caramba, eu esqueci de avaliar aquela vírgula. Às vezes não foi nem aquela pessoa que me colocou aquilo, mas para eu poder retornar para aquela pessoa, eu tive que reavaliar a situação como um todo. E às vezes não foi nem naquele ponto que ele tocou, mas eu reavaliar toda aquela situação me mostrou um outro ponto que eu tinha deixado passar em branco. E esse ponto às vezes podia gerar complicantes para a nossa família ou para a nossa empresa. Então eu valorizo sim as opiniões divergentes e, lógico, volto a reestudá-las, volto a reavaliá-las para procurar sempre o melhor caminho e a melhor decisão. Então a mensagem que eu quero deixar hoje é:
construam pontes, não construam muros. Procurem essa convivência, procurem ter a paciência de suportar o convívio em comunidade, porque ele nos traz muito mais evolução para nós e para todos os nossos de uma maneira muito mais rápida e fácil, e transforma a vida de todo mundo em uma vida mais tranquila e melhor.